noite, família Califórnia, paz seja convosco. Bem-vindo a mais um culto online. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série Basileia, que nós iniciamos domingo passado, essa série de 3 domingos. Eu tenho certeza que se você foi muito abençoado na semana passada, as suas expectativas estão altas para aquilo que Deus vai fazer essa noite. Então, nesses primeiros minutos, nós queremos te incentivar a dedicar totalmente a sua atenção, o seu coração a este tempo que nós vamos passar junto. E nesse dia, nesse domingo, além de entregarmos a primícia do nosso tempo, nós queremos que você também entregue a primícia do seu coração. Que você possa, nesse dia, nessa noite, se entregar por completo diante de Deus, se entregar por completo diante daquilo que Ele tem para fazer. E a palavra de Deus nos fala que aquilo que Deus tem, os pensamentos dele, é muito maior, melhor do que os nossos. Então, deixe com que os pensamentos, com que a vontade de Deus seja neste momento soberana sobre a sua vida. Para isso, desligue aí a sua... tudo que possa desligar, tirar a sua atenção, na verdade. Desligue aí o seu telefone se você estiver pela televisão, ou tire as notificações para que você possa se dedicar totalmente a esse tempo que nós vamos passar juntos. Então, tire aí as distrações, vamos iniciar essa noite com uma oração e logo em seguida nós vamos participar da adoração, que você possa se entregar e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia que nós estamos diante da Tua presença. Mesmo que online, nós temos a certeza que o Senhor já está presente, o Senhor já está manifestando, o Senhor já está trazendo renovo, transformação, e que aonde essa pessoa estiver assistindo neste momento, se ela estiver desanimada, se ela estiver preocupada, que o teu Espírito, que a paz que vem do Senhor, a paz que somente o Senhor pode liberar sobre nós, esteja invadindo cada casa neste momento. Que a paz do Senhor esteja invadindo a casa deste que está assistindo agora, que a paz do Senhor esteja invadindo esse coração e que em nome de Jesus nós possamos ter um encontro fantástico com a Tua presença essa noite, que nós possamos nos dedicar, nós possamos dedicar o nosso coração em primícia ao Senhor, que nós possamos sair daqui essa noite restaurados, renovados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Fique agora com o tempo de adoração, que você possa entregar o seu coração e entregar uma adoração sincera diante do Senhor. Deus te abençoe e tenha agora um tempo de adoração em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Convido vocês nessa noite a se levantar e fazer um minuto de oração, de louvor conosco. Que você venha louvar e exaltar o Senhor no profundo do seu coração. Que você venha permitir que o Senhor entre na sua casa agora. Louve e adore ao Senhor conosco. Sinta-se à vontade, Espírito de Deus. Te adoramos. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam e os povos se curvam e as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam e os povos se curvam e as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E teu reino é sempre eterno, firmada em misericórdia, justiça e igualdade. bondade e fidelidade, A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmada em misericórdia, justiça e igualdade. bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Que o teu reino venha neste lugar. Que o teu reino venha neste lugar. Te adoramos, Jesus. Tu és santo. Aleluia. Santo Deus. Pai
teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu reino vem. Te clamamos, vem neste lugar. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Te damos glória, te damos glória. Aleluia. Santo Jesus. Aleluia. Santo Jesus. Me rasgo diante de ti, pois só tu és o Deus eterno, só tu és. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo do santo, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Glória a Deus, meu irmão, boa noite, paz seja com você. Que bom que nós estamos aqui reunidos juntos, mais uma noite especial na presença do Senhor. Que bom que você se encontra aqui conectado conosco. Nós, nesse tempo de pandemia, precisamos reinterpretar um pouco daquilo que a palavra do Senhor diz, né? E eu creio que uma reinterpretação da palavra do Senhor sobre nós, quando Jesus diz, né, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estará presente o Espírito Santo, ou eu estarei presente. Eu creio que isso fala sobre hoje, para os nossos dias, dessa conexão, né? Então eu creio que ainda que virtualmente a tela nos separe, né, essa distância nos separe, eu creio que o nosso espírito conectado nessa noite num propósito só, em adoração, em buscar crescer no Senhor, eu creio que isso traz, isso agrada ao Senhor e atrai sobre nós a presença do Espírito Santo. Então, nessa noite eu quero te convidar, meu irmão, a continuar entregando a sua vida às mãos do Senhor, o seu coração nas mãos do Senhor, em adoração, em rendição, em devoção, em uma vida entregue aos pés do Senhor, declarando o reino de Deus, a soberania de Deus na sua vida, declarando que todas as coisas na sua vida, todos os seus caminhos estão nas mãos do Senhor. E por isso você pode descansar em Deus. Isso fala sobre um coração que sabe reconhecer a quem ele serve, né? A sua adoração. E da mesma forma como nós acabamos aqui de adorar ao Senhor e nós declaramos, né, que venha o seu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que essa realidade também se aplique agora sobre a nossa vida em todos os contextos. E nesse momento agora eu quero te convidar a trazer a realidade do reino de Deus, né? A soberania de Deus sobre a nossa vida financeira por meio da nossa adoração no dízimo e na oferta. Lembrando, meu irmão, que você pode fazer isso de 3 formas. Você pode vir aqui à igreja de segunda a quinta-feira, de 9 às 17 horas, e entregar o seu dízimo de segunda a sexta. E você pode vir também nos horários de culto entregar o seu dízimo, tanto na quarta quanto no domingo. Ou a segunda forma de fazer isso, você pode fazer isso por meio de uma transferência bancária ou um Pix. Os dados vão aparecer aqui embaixo para você, você salva aí, se você tiver no celular, tira um print aí, tenha com você. Se você está assistindo pela televisão, bate uma foto ou anota, meu irmão. É importante que você tenha esses dados da igreja para você depositar o seu dízimo e a sua oferta. De repente você esqueceu de fazer isso essa semana, faça isso aí agora no seu lugar em nome de Jesus. Só lembrando, meu irmão, que toda vez que você fizer uma transferência ou um Pix, e lembrando que com o Pix você não vai usar uma chave, né? Você vai preencher todos os dados na aba Agência e Conta. Mas todas as vezes que você fizer tanto uma transferência quanto o Pix, o meu pedido para você é que você nos envie para nós, no nosso WhatsApp, o comprovante do seu dízimo, da sua oferta. Você vai mandar para nós no nosso WhatsApp, 3417-8008, para que nós consigamos ter controle daquilo que está entrando na conta da igreja e administrar bem tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Amém? Lembrando que a terceira forma de você fazer isso é por meio de um QR Code que aparece aqui embaixo para você na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma página. Lembrando também que se você fizer dessa forma, envie para nós o seu comprovante. Mas, meu querido, voltando agora não só mais o como entregar, né, mas o porquê entregamos, eu creio que quando nós rendemos a nossa vida por inteiro ao Senhor, isso também precisa estar incluso na nossa vida financeira. E por mais que nós estejamos passando por momentos muito difíceis, né? Financeiramente falando, até por uma instabilidade no mundo como um todo, eu creio que é um momento também de nós demonstrarmos a nossa confiança no Senhor, e eu creio, meu irmão, que até mesmo nos mínimos detalhes o Senhor se mostra fiel e provedor nas nossas vidas. No domingo passado aconteceu algo muito legal, que começou no domingo passado, né, e concretizou essa semana. Mas eu me casei, eu e Marcelo casamos, nós, graças a Deus, ganhamos muitos presentes e isso nos ajudou muito, né? E nós não ganhamos sofás. E a nossa casa estava lá, a nossa sala está lá, sem sofá. Então a gente fica até com um pouco de receio de receber visitas, né? Não tem muito aonde sentar. E no sábado eu comecei a olhar para as nossas contas de casa, assim, tudo que precisa pagar nesse começo, né? Muitos dos nossos irmãos sabem disso, quanto é difícil nesse início de tudo. E aí, de repente, irmãos, eu comecei a sentir o meu coração meio aflito, assim, não por não ter o sofá e não ter como comprar o sofá, é claro, mas por todo o contexto, né? E aí, quando eu senti o meu coração assim enchendo de preocupação, eu larguei aquilo tudo na hora, voltei para o quarto.
Estava sozinho no quarto, fechei os olhos, comecei a orar, comecei a declarar ao meu coração que eu sou filho de Deus, e dizia: Deus, eu descanso no Senhor, eu não vou me preocupar com essas coisas, não importa se a gente não tiver um sofá para receber visitas, mas ainda que isso não seja o mais importante, né, mas por toda essa turbulência financeira que nós estamos passando aqui, esse aperto financeiro, eu creio que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor traz provisão, eu creio também até mesmo que o Senhor faz as coisas que até mesmo são mínimas, mas que trazem muito do seu amor e do seu cuidado. E eu fiz aquela oração, e meu coração naquela hora descansou em paz, e isso no sábado, né, quando foi no domingo, eu recebi uma mensagem de um pastor, um grande amigo meu, e ele disse o seguinte: João, cara, não pude estar no seu casamento, mas eu fiquei muito feliz, e eu gostaria de presentear você, só que eu não estou sem muita criatividade do que eu posso te dar, então fala para mim aí o que você não ganhou. E aí, no domingo mesmo, assim, eu respondi o áudio para ele, e abri assim o meu coração, né, dizendo: olha, puxa vida, eu estou me sentindo muito honrado, de verdade, que você queira me presentear, isso para mim já conta muito. E de verdade, irmãos, eu fico muito feliz por isso, eu fico muito constrangido, mas muito feliz de ser honrado pelas pessoas, mas que eu não precise disso, né, e isso eu me sinto muito feliz. E aí na hora eu falei assim, cara, eu fui bem sincero, falei: olha, eu já ganhei de tudo assim que é muito relevante, tenho de tudo, roupa de cama, roupa de banho, móveis assim, né, eletrodoméstico, tudo que é relevante eu ganhei tudo. Mas aí a única coisa que eu não ganhei foi um sofá. E, cara, o sofá é uma parada complexa, mas se você quiser me ofertar outra coisa, ou coisa simples, sei lá, um quadro, uma decoração, não importa o que for, fica aí a seu critério, Deus te abençoe. E aí, após o culto, né, quando nós chegamos em casa, no domingo, nós recebemos a mensagem, eu recebi a mensagem dele, e ele disse o seguinte: João, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma oferta num valor X, e aí eu deposito esse valor, você inteira aí e compra o sofá. Só que mal sabia ele que eu não tinha nem para inteirar, né? E o valor que ele me ofertou é exatamente o valor do sofá que nós queríamos comprar. E naquela hora, assim, o meu coração se voltou ao Senhor, né? Eu fiquei muito feliz. Puxa vida, Deus foi muito bom conosco, né? Em um dia Deus proveu o conforto do nosso coração, não é nem a nossa necessidade. E aquilo não resolveu o meu problema financeiro, irmãos. Mas eu sempre entendo que quando Deus ele faz coisas acontecerem, e coisas como essas, elas em si não são o meu milagre, mas eu creio que são coisas onde o Senhor está atestando ou fortalecendo a minha fé para temporadas que vão vir. Então eu fiquei muito feliz no Senhor e eu celebrei muito a Deus, e eu e Marcelo nós ficamos muito felizes, né? Estamos muito felizes por isso, mas obviamente com o nosso coração com ainda mais fé de que o Senhor ele pode mover as maiores montanhas. Se o Senhor fez acontecer aqueles desejos mais simples do nosso coração, que não tinham a menor necessidade nesse exato momento, mas Ele quis fazer, então nós cremos que muito mais nas coisas importantes, nas coisas mais relevantes, nos nossos anseios, o Senhor também fará. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão. É claro que na medida que o seu coração é fiel e grato no Senhor. Eu não vou declarar isso sobre a sua vida se você é uma pessoa avarenta, né? Se você não oferta ao Senhor, se você não tem fé para devolver o seu dízimo e entregar a sua vida ao Senhor. Pastor, mas o senhor está sendo muito dinheirista. Não, irmão, estou sendo bíblico, porque a palavra do Senhor diz que a promessa e o compromisso e a palavra do Senhor estão com aqueles que se rendem a Ele, aqueles que o obedecem, aqueles que se inclinam a Ele. O Senhor não tem compromisso com aqueles que não se rendem a Ele. Pastor, o senhor está sendo muito duro, né? O senhor está sendo, isso não é teologia da prosperidade. Não, irmãos, isso é teologia do coração de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Que o nosso coração esteja diante da vontade dEle. Quando nós declaramos, como acabamos de cantar, Senhor, que venha o Teu reino, nós falamos sobre a soberania, a autoridade de Deus, e Deus precisa ter soberania sobre todas as coisas. E graças a Deus, Deus sempre teve soberania em todas as coisas na minha vida, principalmente na minha vida financeira. Então eu quero te fazer um convite nessa noite, meu irmão, que você entregue a soberania da sua vida financeira também ao Senhor, por meio do seu dízimo, da sua oferta. E isso, obviamente, vão testemunhar um coração humilde, um coração quebrantado, um coração capaz de negar-se a si mesmo em favor do Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a tomar essa posição, sabe? Não fuja disso, meu irmão, não seja falho nisso, que o seu coração de fato seja por inteiro diante disso. E se você que é fiel ao Senhor, você que consagrou o seu dízimo durante esses dias,
ou você consagrou agora mesmo, ou você vai fazer isso de repente até amanhã, não importa, eu quero te convidar agora a orar junto comigo, colocar sua mão na altura do seu coração, ou você que nessa noite você diz, pastor, eu quero render a minha vida financeira ao Senhor também, e quero que Ele tenha soberania sobre isso. Feche os seus olhos, coloca a sua mão na altura do seu coração, ore comigo. Senhor Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos que para nós é um privilégio sermos generosos. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade, podemos semear no teu altar. E Pai, te agradecemos também, porque Senhor Deus, é muito bom honrar o teu nome, é muito bom honrar o Senhor, é muito bom honrar o Senhor com tudo que nós temos. Não apenas as nossas orações, as nossas canções, mas também com as nossas atitudes, nosso dinheiro, o nosso tempo, Senhor, os nossos talentos. Pai, nós ofertamos e oferecemos isso ao Senhor. E cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, para estar sobre nós, nos provendo, nos guardando, nos abençoando com a sua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, progredindo aqui no nosso culto nessa noite, eu quero convidar você a nós nos prepararmos agora para a palavra do Senhor. Nós começamos uma série na semana passada, uma série de 3 domingos, serão 3 domingos. Então, no domingo passado, nós tivemos a nosso primeiro capítulo, hoje essa segunda parte dessa série, e na semana que vem nós vamos concluir essa série, que é a série Basileia. A série Basileia, de repente você perdeu o culto de domingo passado, ou você não se lembra, mas a palavra Basileia, ela é um substantivo grego, né? Uma palavra grega que caracteriza e define um reino ou um domínio. E no Antigo Testamento nós vamos ver essa expressão aparecendo por mais de 160 vezes, aonde o Senhor Deus vai mencionar a sua Basileia, né? O seu reino. E esse é o contexto que nós vivemos após Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele vem à Terra, ele vem comissionado por Deus, com a autoridade de Deus, para iniciar um reino que no futuro ele então irá concluir esse reino. Então Jesus ele vem iniciar esse reino, e agora todos aqueles que passam por ele ou passam pela cruz, nascem em Cristo Jesus, são comissionados a, enquanto viverem nessa terra, vivem com o propósito de expandir esse reino até que ele venha, para que então quando ele vier, ele termine a obra que ele começou e confiou nas nossas mãos. E é claro que nós seremos julgados pela fidelidade e honestidade que tivemos com aquilo que ele entregou em nossas mãos. Afinal de contas, irmãos, essa é a única razão pela qual nós existimos. A única razão pela qual você vive hoje é para que o reino de Deus venha. E na semana passada nós falamos sobre isso, né? Nós tivemos como tema da nossa palavra essa expressão, essa frase, venha o teu reino. E nós falamos sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a soberania, o poder e a autoridade de Deus para governar sobre todas as coisas. Nós falamos como é o reino. O reino, ele possui um rei, que é o nosso Deus soberano. O reino possui súditos, que não são todos nós, mas nós que nos submetemos de verdade à soberania, ao senhorio do Senhor. Esse reino possui leis, que são os princípios, as leis e a palavra que Jesus nos entregou, e aí a gente pode resumir isso como o Sermão do Monte. Nós somos um reino porque nós possuímos lugares, né? O reino não está apenas dentro da igreja, ou o reino não está apenas em um lugar específico, mas o reino está em todos os lugares. Aonde estamos, diz Jesus, ali também está o reino com vocês. E esse reino, ele possui uma ordem, e a ordem desse reino fala sobre a justiça, que traz restauração ao caos causado pelo pecado. Então a bandeira que nós levantamos, a razão pela qual nós vivemos dentro desse reino é espalhar justiça, trazer ordem àquilo que foi quebrado. É claro que, enquanto homens, não temos poder para restaurar plenamente, mas nós cremos que na conclusão desse reino, Jesus virá e então ele sarará toda a terra, ele irá consertar todas essas coisas e não haverá mais caos no mundo, mas a paz do Senhor e a alegria do Senhor. Nós falamos sobre para quando é esse reino, né? Esse reino ele é para hoje, nas nossas mãos, enquanto homens. Mas enquanto homens, como diz Paulo, vemos por reflexo, olhamos como uma imagem no espelho. Mas esse reino também ele virá
a ser concluído no futuro por meio de Jesus, quando de fato então o seu reinado e a sua justiça alcançará toda a terra, todos os povos, e no seu reino não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem angústia, nem pecado, e o Senhor mesmo estará conosco, o tabernáculo do Senhor será conosco, não será mais necessário o sol, porque a glória do Senhor brilhará sobre toda a terra. A palavra do Senhor fala que as espadas se tornarão em arado e as lanças se tornarão agora em foices, porque uma nação não pegará mais em armas contra a outra, ou seja, paz, justiça e alegria no Espírito será estabelecida. E aí a pergunta que nós encerramos a semana passada foi: como entramos nesse reino? Entramos nesse reino pela salvação que recebemos de graça em Cristo Jesus. Então Jesus, quando vem à terra, ele vem com a missão de inaugurar o seu reino, de restaurar a ordem que o Senhor Deus então estabeleceu no princípio de tudo. Então Jesus vem restabelecer essa ordem pela autoridade de Deus, por meio do seu reino e os seus discípulos e de leis. E então Jesus ele passa pela cruz, e a cruz então não é o ponto final de Jesus, mas o nosso meio, a porta por onde nós começamos a entrar pelo seu reino. Pois Jesus diz a Nicodemos, que o reino é para aquele que nascer não na carne, mas no Espírito. E esse nascer no Espírito fala sobre aceitar a cruz, a graça de Deus, crer por meio da fé na graça de Deus, vencer os nossos pecados, porque agora nós temos poder para vencer, nós temos essa autoridade de Deus, essa graça de Deus para vencer tudo isso. E então vivermos hoje uma vida onde essa vida reflita o reino de Deus. Então nós não estamos correndo atrás da salvação. Quem está correndo atrás da salvação certamente não vive o reino de Deus, porque uma vez que salvos entramos no reino, se eu ainda não fui salvo, eu estou perdido. Então aqueles que foram encontrados e salvos pelo Senhor, nós estamos agora vivendo esse reino. Agora, hoje eu quero dar continuidade a isso. Isso na semana passada nós falamos, nós trouxemos essa frase do Pai Nosso, que venha o teu reino. A segunda frase que eu quero trazer para nós como tema da nossa palavra hoje é que seja feita a tua vontade. Se você puder, diga isso aí comigo em alta voz, diga comigo: seja feita a tua vontade, Senhor. Diga mais uma vez, levanta a sua mão assim agora onde você está, diga comigo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Se você puder, abra aí comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, no versículo 37. Livro de João, capítulo 6, no versículo 37, Jesus então diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Feche os seus olhos, coloca a sua mão na altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos e te agradecemos. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o teu favor é sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos e te pedimos que o Senhor venha nos alcançar nessa noite, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e nós sejamos, Pai amado, impactados, tocados, confrontados, consolados, que na medida da necessidade do nosso coração, o Senhor venha operar pela honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, eu quero trazer para você nessa noite uma reflexão na palavra do Senhor. E eu gostaria muito que você me desse a sua atenção por esses próximos minutos. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso, obviamente, inclui a nossa vida. Uma vez que os súditos do reino são aqueles que se submetem à soberania de Deus, nós não podemos falar sobre reino de Deus se não falarmos de
a vontade do Senhor ou a soberania do Senhor sobre nós. E quando nós falamos sobre a soberania do Senhor sobre nós, nós estamos falando que os seus sonhos, os seus planos, a sua vontade, os seus desejos sejam soberanos na nossa vida. E hoje nós, no nosso calendário, na nossa liturgia de igreja, nós celebramos o culto de primícias. E a primícia, como vocês sabem, fala sobre a melhor parte oferecida ao Senhor. E sem dúvida alguma, a melhor parte que podemos oferecer ao Senhor fala sobre o nosso coração. Jesus, quando é interrogado a respeito dos maiores mandamentos, o primeiro mandamento, o melhor e maior mandamento, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas e não adorará a outros deuses. Ame a Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Esse é o maior de todos eles. Então, quando nós falamos sobre primícia e o primeiro, o que deve vir primeiro para nós no reino de Deus, fala sobre a soberania, o nosso amor ao Senhor e Ele controlando tudo em nossas vidas, o nosso coração, a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento, o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso talento, tudo que possuímos, isso sim deve ser entregue nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que não existe forma de viver no reino de Deus na qual Deus não reine sobre tudo. O reino de Deus não é um reino dividido. Que fique bem claro isso para você. Sabe, talvez nós vamos ter organizações humanas onde uma pessoa vai puxar para um lado, uma outra vai puxar para um outro. Mas no reino de Deus, o que impera é a sua vontade, é a sua soberania. E dentro desse contexto de reino dividido, irmãos, nós precisamos combater isso, porque isso pode estar acontecendo na nossa vida. Nós podemos estar sendo pessoas ou súditos infiéis, né, que não se submetem plenamente às leis do seu Senhor ou à vontade do seu Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que uma vez que Jesus inaugura o reino e ele se torna a porta de entrada, ele também se torna um ponto de referência para o reino. Amém? Então, nós costumamos dizer que Jesus, ele é o nosso padrão e o nosso alvo numa vida com Deus. E essa vida com Deus fala, obviamente, sobre essa vida no qual nós estamos inseridos no reino de Deus. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, passei pela cruz, fui salvo, então a minha vida agora ela se volta aonde eu olho para Jesus como um padrão de vida. Quando a palavra do Senhor vai falar, por exemplo, sobre santidade, ela não vai dizer que o padrão da santidade é o pastor da igreja. Então você nunca deve olhar para mim e dizer, puxa, eu preciso ser santo como o pastor é santo. Não, que nós sejamos santos como Jesus é santo. Porque quando eu tomo pessoas comuns como um padrão para mim, e caso eu ultrapasse numa ideia de justiça e mérito, eu ultrapasse o coração daquela pessoa, então eu vou me sentir acima de todas as coisas e o meu coração se torna arrogante. Mas quando Jesus ele é o nosso padrão, nós sempre estaremos abaixo dele. Isso sempre vai nos colocar numa posição de humildade. E quando ele se torna um alvo para nós, isso fala sobre um anseio de viver como ele viveu. Então vamos lá. Jesus, ele é um padrão e um alvo para aqueles que passaram pela cruz, renasceram em Cristo Jesus, nasceram no Espírito e agora vivem nesse reino. Então, como súditos, nós obedecemos os princípios e valores que Jesus carregou e trouxe para nós à terra. Então, todas as coisas, quando nós vamos falar sobre viver uma vida com Deus, nós podemos olhar para Jesus, das mais simples às mais complexas. Por exemplo, quando vamos falar sobre oração, né? Uma das principais razões pelas quais nós oramos é porque mesmo Jesus sendo Deus, ele orou e ele tinha uma vida de oração. Então, se mesmo ele sendo Deus, ele orava para estar em conexão com o Pai, por que nós não vamos orar? E quando nós aplicamos o exemplo de Jesus, nós trazemos sobre nós uma necessidade, uma responsabilidade de fato, nos render a como Jesus vivia. E dentro disso, então, dentro desse contexto agora sobre o reino de Deus, sobre a Basileia, quando Jesus ele inaugura o reino, ele também revela o caminho por qual ele vivia. E o caminho pelo qual Jesus vivia não era a sua intuição,
não eram os ensinamentos dos seus rabinos, não era aquilo que ele ouvia a respeito de tendência, mas os caminhos de Jesus falam sobre a vontade do Pai. E ele diz isso de uma forma muito clara no versículo 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus nos deixa que, como padrão do reino de Deus, nós devemos buscar viver a vontade daquele que nos enviou. Esse é o nosso primeiro padrão. Isso deve ser o normal. O normal no reino de Deus, irmãos, não é aquilo que nós, como seres humanos, pecadores, fazemos. E isso cessa em nós, precisa acabar em nós um falso entendimento de que, um exemplo, eu como seu pastor sou o maior padrão para você como reino de Deus. Não, meu irmão, o padrão para nós como reino de Deus é Jesus. Porque como homem eu vou falhar em muitas das vezes em entregar a soberania ao Senhor, mas se quando eu falhar, você falhar também pela minha falha, então você está vivendo errado. Você está fazendo errado tanto quanto eu estou fazendo errado. Então, quando nós entendemos isso, nós temos Jesus como padrão e como exemplo para nós a ser feito. Então, como exemplo, Jesus nos ensina a viver não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Pastor, eu entendo que eu tenho que viver a vontade de Deus. Então, se você entende, meu irmão, eu vou encher a sua paciência nessa noite para que você entenda muito mais e isso fique muito claro. E viver a vontade de Deus, meu irmão, não fala apenas para aqueles que, como eu, por exemplo, seguem um ministério eclesiástico, né? Não, o pastor tem que seguir sempre a vontade de Deus, porque ele tem que saber o que Deus está falando para a igreja. Não, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Uma vez que na semana passada nós deixamos bem claro, né, meu irmão, que a igreja não é o reino de Deus, toda a nossa vida fala sobre o reino de Deus agora que fomos salvos em Cristo Jesus, então eu preciso sim saber qual é a vontade do Senhor para todas as coisas na minha vida e não mais me pautar pela minha intuição. Em Lucas 22, 42, eu gosto muito desse texto, porque olha, presta atenção no contexto aonde nós estamos aqui. Jesus ele diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é o contexto aqui? O contexto é que Jesus está se aproximando da cruz. Jesus sente já a cruz, né? Aquele castigo vindo sobre ele. E nesse momento Jesus faz uma oração dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa era a vontade de Jesus. Naquele momento, 100% Deus, mas também 100% homem. Então, a humanidade aflorada de Jesus, ela tenta fugir da vontade de Deus. Sabe, meu irmão, é bom que você entenda que enquanto homem, nós vamos estar sempre sendo tentados a viver a nossa vontade, de uma forma muito indiscreta, por vezes que nós nem percebemos. Então, seja muito humilde, porque talvez você já nem está prestando mais atenção na palavra, porque eu comecei a falar sobre vontade de Deus, você diz: não, pastor, mas é porque eu já vivo muito bem a vontade de Deus. Será mesmo, irmãos? Ou será que nós, às vezes, em alguns momentos, nós estamos nos rendendo à humanidade? Porque Jesus esteve sujeito a isso. Ele é o padrão, mas também é o exemplo. E dentro do seu exemplo, Jesus, então, ele coloca a vontade de Deus muito acima da sua. Porque Jesus, ele se entrega à cruz. Óbvio, ele é entregue à cruz por amor de Deus a nós, mas também a sua obediência à vontade de Deus. E o que eu quero que você entenda é que o reino de Deus fala sobre um amor do Pai que operou em nós e a nossa obediência entregue à sua vontade. Amém? Então, por amor nós fomos resgatados, por graça nós somos libertos, por bondade nós somos atraídos, mas nós precisamos entregar uma vida em obediência como Jesus. E isso é algo que talvez, irmãos, muitos de nós estamos falhando nas nossas práticas de reino de Deus, porque de repente na nossa casa nós estamos criando os nossos filhos não conforme a vontade de Deus, mas conforme a nossa vontade. Porque talvez você, como pai, como mãe, está imputando no seu filho uma necessidade que ele seja algo que você quer que ele seja e não que Deus está falando sobre ele. E isso é muito importante. E sabe, irmãos, isso não é algo, nossa, pastor, isso é inacreditável. Isso é muito comum.
Quantos irmãos, eu conheço muitos filhos de pastores, por exemplo, que eles têm direções de Deus e Deus já falou com eles, mas os seus pais estão ali tentando imputar a sua vontade. E muitos de nós às vezes fazemos isso. Talvez você não faz isso com o seu filho, mas você faz isso com a forma como você vai gerir os seus sonhos, a sua vida financeira, por exemplo, como você vai construir a sua família, a forma como você cria os seus filhos. Você é estúpido e ignorante com os seus filhos, porque o meu pai foi assim. Ok, o seu pai foi assim, mas na cruz do Calvário você é curado dos seus traumas passados. Então seja um pai tão bom, ou melhor, isso não ficaria legal, né? Mas um pai bom, a fim de que você consiga gerar no seu filho, na sua família, uma aproximação da sua bondade à bondade de Deus. De forma que o seu filho, quando ele for falar sobre um pai bom que é Deus, ele consiga dizer, puxa, então Deus deve ser muito melhor do que, por exemplo, o meu pai é isso. O meu pai é bom, puxa vida, Deus ainda é melhor. Essa deveria ser o entendimento que nós deveríamos causar de forma indireta dentro da nossa vida como um todo. Sabe, quantos de nós decidimos para onde iríamos, né? A nossa profissão, aonde vamos morar, todas essas coisas conforme, é porque esse lugar aqui é um lugar muito bom, né? Essa aqui está rendendo muito dinheiro. Ou seja, nós estamos sempre buscando caminhar pela nossa vontade. E nós nos esquecemos que nós, uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, a vontade dele, ela é soberana, ela precisa ser soberana na nossa vida. E olha isso, meu irmão. Jesus aqui não está numa questão de decisão de se ele vai para a Judéia ou se ele vai para Betesda ou para outro caminho. Não é uma situação de estrada ou uma situação corriqueira. Fala sobre a sua vida. Sabe, fala sobre morte, fala sobre aquilo que, como humanos, nós mais tememos, mas ainda assim ele não foge da vontade de Deus e que ele se entregasse. E Jesus ele continua demonstrando isso. Então, até o fim da sua vida, Jesus ele é fiel e obediente. Então, Jesus ele se rende com plenitude à vontade de Deus. Do início da sua vida até o fim, ele é conduzido à sua morte por ser obediente ao Senhor. E como súditos do reino de Deus, irmãos, o nosso desafio é vivermos como Jesus viveu, completamente rendido à vontade de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós vivemos o reino de Deus quando nós vivemos a vontade de Deus sobre nós. E o meu convite para você nessa noite é de fato você se perguntar, o quanto eu tenho vivido pela minha vontade, o quanto eu tenho vivido pela vontade de Deus na minha vida. O reino de Deus, irmãos, o reino de Deus não é para aqueles que governam a si mesmos, cheios de orgulho, cheios de arrogância, de traumas, feridas, mas o reino de Deus é para aqueles que humildemente negam a si mesmo e tomam uma cruz para si. O que essa cruz fala, irmão? Fala por muitas das vezes a gente se submeter àquilo que nós não queríamos fazer. A cruz não era o que Jesus queria. A cruz não foi o que Jesus sonhou. A cruz não foi o que Jesus desejou. Não, Jesus não acordou naquele dia dizendo que vontade que eu estou de morrer na cruz. Por muitas vezes a vontade de Deus será como uma cruz para nós. Porque às vezes fazer algo a fim de agradar ao Senhor vai ofender a nossa vontade. Mas o que a palavra nos ensina é, carrega essa cruz. Carrega essa cruz porque existe uma ótima garantia. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor vai dizer, e o profeta Jeremias vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E que os seus planos são planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Qual é esse fim, irmão? É um reino eterno, onde não há mais paz, mais choro, não há mais tristeza, não há mais angústia. E é isso que nós precisamos entender. Tudo que Deus faz é para cooperar com um fim abençoado que Ele tem para nós. Pode ser que por muitas vezes esse fim próspero e abençoado nós não vamos experimentar tanto assim na terra,
mas enquanto estivermos nessa terra, ainda teremos o seu cuidado sobre nós quando somos submetidos à sua vontade. Porque, meu irmão, nós precisamos nos livrar de uma mentalidade humana e entender que a nossa vida não é isso daqui. Isso daqui é um processo que nos conduz à nossa vida como um todo em Deus. A nossa vida com o Senhor é para a eternidade. Nós aqui estamos nos preparando ou semeando aquilo que vamos viver na eternidade. E qual é o problema, meu irmão? Nós carregamos um pouco de cruz aqui nesse período. Para enfim, então, ainda que nós não tenhamos tantas alegrias nessa terra quanto esperávamos, mas que na eternidade nós teremos uma vida de prazer e alegria e satisfação no Senhor. E dentro disso, eu quero mais uma vez aqui trazer um outro testemunho de Jesus. O quanto Jesus ele entendia isso, ele tinha a capacidade de negar a si mesmo na terra para que a vontade de Deus seja cumprida e ele vivesse o reino de Deus por inteiro. Em Marcos capítulo 3, o versículo 31 ao 35, diz o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus então diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, presta atenção nisso, irmão. Jesus, ele havia abraçado de uma forma tão grande a sua missão na terra de trazer o reino de Deus, que ele, por muitas vezes, ou melhor, que ele viveu uma vida onde ele foi capaz de negar tanto a si mesmo, que o seu contentamento não estava naquilo que era uma afetividade humana, mas naquilo que agradava ao Senhor. Eu sei que esse é um texto delicado, porque não é intuito meu que você abandone a sua família, você se esqueça da sua família só porque eles não estão amando o Senhor. Muito pelo contrário. Mas a grande questão é que mesmo enquanto a minha família ainda não estiver amando o Senhor, eu consigo me contentar no Senhor por se submeter à sua vontade. Porque submeter-se à vontade do Senhor fala sobre viver o seu reino e uma garantia de uma eternidade na bênção, ainda que eu carregue um peso no meu coração de tristeza de a minha família não submeter a isso por um tempo. Nós cremos em nome de Jesus que isso vai acontecer, mas será que nós sabemos ser satisfeitos no Senhor por simplesmente viver a sua vontade? Porque esse é o nosso desafio. Esse é o padrão. Esse é o alvo, irmãos. O padrão e o alvo não é abandone a sua família, esqueça a sua família, não se preocupe mais com a sua família, mas eu consigo me contentar em viver a vontade de Deus, mais do que possivelmente eu carregue de dor pelo fato da minha família ainda não se submeter ao Senhor. Esse é um bom confronto para o nosso coração. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom testemunho. Esse é um bom coração para ser avaliado e copiado. Esse é o intuito do Senhor para nós. Que nós tenhamos um coração, irmãos, capaz de se alegrar por simplesmente fazer a sua vontade, acima até mesmo das suas tristezas e dores mais afetivas que carregamos no nosso coração humano. Pastor, a minha família ainda está resistente ao Senhor, o meu marido ainda não quer saber de aceitar o Jesus, os meus filhos ainda estão perdidos, eu tenho orado, tenho jejuado, tenho pregado para eles, mas nada tem acontecido. Eu imagino que seu coração esteja doendo, imagino que com isso você de uma certa forma sofra, mas o exemplo que Jesus nos dá é que o nosso maior contentamento precisa estar em continuar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não é deixar de amar e deixar de sentir compaixão, mas é o meu contentamento no Senhor estar acima de todas essas coisas, das minhas mais profundas decepções.
O quanto o meu coração de fato ama viver a vontade de Deus. E para a gente concluir nessa noite, eu quero usar um texto que vocês conhecem muito, nós conhecemos muito. Romanos 12, Paulo fala no versículo 1 sobre um assunto e ele emenda no versículo 2, meio que como uma prosseguindo, mas também uma conclusão, e eu quero juntar esses dois textos aqui no entendimento para nós aqui. Em Romanos 12, 2, Paulo vai falar sobre a mudança de mentalidade. Só que antes de falarmos sobre isso, o que é necessário que a gente entenda é que nós somos criação de Deus. Amém? Eu creio que você é criação de Deus. Amém? Eu creio que você crê nisso também. Então diga comigo, eu sou criação de Deus. Diga mais forte, só para você crer nisso, diga bem forte. Diga, eu sou criação de Deus. Amém. Então você é criação de Deus, você sabe disso, glória a Deus por isso. A grande questão, irmãos, é que ninguém melhor do que o Criador sabe a razão da existência da sua criação. Em outras palavras, ninguém melhor do que Deus para saber o porquê nós existimos ainda. Mas para ser mais claro ainda, ninguém melhor do que Deus sabe por que você ainda está vivo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a minha vontade nunca será melhor do que a vontade e o propósito que o meu Criador teve quando me criou. Nada, nenhum bom pensamento meu, nenhuma boa intuição, nenhuma boa análise, planejamento de vida, por melhor que eu faça, não será maior do que o propósito pelo qual eu existo, que o meu Criador me deu. Então, dentro disso, o que eu preciso entender, meu irmão, você pode até mesmo não escolher viver a vontade de Deus, mas você nunca poderá dizer que a vontade de Deus não é muito superior a nós. Porque, como propriamente Paulo diz no versículo 2, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E eu duvido muito, meu irmão, que por todas as vezes que você viva a sua vontade, você viva uma vontade boa, agradável e muito perfeita. Porque por muitas vezes nós agimos pelo nosso umbigo e fazemos bem a nós, mas trazemos desgraça ao nosso redor. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. E aí no versículo 2, então, ele faz um confronto. Nesse confronto, ele diz, não se amoldem ao padrão humano, ele vai dizer, não se amoldem ao padrão humano, mas renovem a sua mente para que conheçam a vontade do Senhor. Ele está falando sobre duas coisas. Primeiro, não amoldar ao padrão do mundo. Entenda algo, meu irmão, que o padrão do mundo é concorrente da vontade de Deus. O padrão do mundo e a vontade de Deus são como água e óleo, não vão se misturar. São coisas completamente contrárias. Então não tem como você achar que você vai viver a vontade de Deus por inteiro sem ofender alguém ou até mesmo o mundo. Por isso Jesus já disse, olha, em meu nome, por amor a meu nome, vocês serão perseguidos, porque o mundo não compreende vocês. Não é porque o homem, né, a pessoa que não me compreende está endemoniada, isso aí não, é porque eles não caminham na nossa ordem. Nós vivemos numa ordem restabelecida pela justiça. O mundo é a ordem do caos. Então, qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é o orgulho. Eu faço do meu jeito. As coisas vão ser como eu acho que tem que ser, porque eu sei o que é bom para mim. Somente eu sei o que funciona para mim. Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu consigo fazer isso sozinho. Até tem uma musiquinha assim, nova, que toca muito nos jovens, né? Que eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo. Autossuficiência humana. O homem vai ensinar mais do que nunca sobre a autossuficiência, sobre você não precisa da ajuda de ninguém, não dependa de ninguém, seja completamente dependente. Mas ao mesmo tempo, nisso tudo, a ordem humana fala sobre o caos causado pelo pecado. Esse orgulho, essa autossuficiência. A gente vê a sociedade, o que está acontecendo. O quanto tudo é desordeiro. Porque enquanto uns pensam que a sua vontade ela é muito boa, ela vai desandar em vários outros lados. Nada é perfeito no que o homem faz. Agora, o que é a vontade de Deus?
Ou melhor, como é, pastor, a vontade de Deus? A vontade de Deus, nós conhecemos ela pela sua lei. Se fazer a vontade de Deus é ser obediente ao Senhor, então nós seguimos a lei do rei. Então, como saber quais decisões eu tomo na minha família? A palavra de Deus já te entrega o princípio. Como fazer, pastor, para administrar o meu dinheiro? A palavra de Deus também te entrega o princípio. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço também a vontade de Deus. Agora, o problema é que muitos de nós, irmãos, numa preguiça de nós crescermos no Senhor, numa falta de fé em aproveitar da palavra do Senhor, nós ficamos procurando respostas na boca do homem, na boca de profetas. E aí você começa a ir nessas igrejas pentecostais que não tem muita coisa para te acrescentar, numa revelação furada que você precisa de ouvir de Deus, de alguém, e às vezes, na grande maioria das vezes, é mentira do que, qual é a vontade de Deus para mim. A palavra do Senhor fala. E quando eu trago ela para a minha vida, irmão, eu sei aplicar isso. Eu aplico isso pelo entendimento do Espírito Santo. Então, de um lado nós temos o padrão do mundo, orgulho, autossuficiência, o caos. Do outro lado nós temos a vontade de Deus, a submissão, a obediência, a dependência de Deus, a santificação, a fugir da aparência do mal, a vontade de Deus, de sermos bem-aventurados, de sermos justos, de sermos mansos, de sermos humildes, os frutos do Espírito, vontade de Deus. Então, dentro desse primeiro contexto, o que Paulo diz é: não ande a ordem do mundo, ande a ordem do reino, que é a vontade do Senhor. E segundo, quando ele fala sobre, e então você saberá qual é a vontade do Senhor. Agora, quando a gente entende o texto como um todo, ele vai falar que é necessário uma mudança de mente, ou uma renovação de mente, para entender qual a vontade do Senhor. Então, eu não me amoldo ao padrão do mundo, mas como eu estava nesse mundo, eu preciso passar por um processo de renovação de mente para viver a vontade de Deus. Então, para saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos passar por metanoia, uma conversão permanente de estado, uma transformação mental, uma completa mudança de pensamento. Por quê, pastor? E o que isso quer dizer? Porque, meu irmão, para você viver a vontade de Deus, você precisa sair da ordem do mundo, sair do controle. Eu preciso abandonar o controle. Eu preciso parar de querer controlar a minha vida, querer controlar o meu futuro, querer controlar as minhas decisões, querer controlar o meu amanhã e querer controlar as coisas. Por isso a gente vai se entregando em ansiedade. O que é ansiedade? O medo do futuro, a nossa vontade de querer controlar aquilo que não cabe a nós. Então, nós precisamos passar por uma renovação de mente para viver a vontade de Deus. Essa renovação fala sobre sair do controle, é o negar-se a si mesmo. E é o que Romanos 12, no versículo 1 diz: oferecer o seu corpo como sacrifício. Oferecer o corpo como sacrifício fala sobre entregar a sua vida humana ao Senhor. Render toda a sua humanidade ao Senhor, os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos. Para que, então, de fato, eu viva a vontade de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão? O que eu quero dizer com tudo isso é que, sem entregar uma primícia ao Senhor, sem sermos primícia de Deus em tudo, nós não vamos viver a realidade do reino de Deus na nossa vida. Porque quando nós não entregamos a primícia de tudo ao Senhor, nós continuamos com o controle. E o reino de Deus não é um reino dividido. Deus não vai fazer meia bênção porque você tem meio controle e ele meio controle. Deus não tem sociedade com ninguém, meu irmão. Deus não divide ações de empresa. Ou é tudo dele, ou então nós não somos dele. Que seja sim o seu sim, que seja não o seu não. Ah, quem dera se fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, vocês estão no meio do caminho. O maior problema para o crente, irmão, não é cair em pecado, porque para o pecado existe graça. O maior problema para o crente é querer continuar dominando a sua vida. Nós cremos
no livre-arbítrio que recebemos em Deus. E o nosso problema é não entregarmos isso à soberania de Deus e dizer: Deus, que o Senhor seja soberano sobre todas as coisas. A partir de hoje eu não tomo mais nenhuma decisão se não for o Senhor, porque eu quero de fato viver o teu reino. Eu quero terminar te chamando a um tempo de oração. E esse tempo de oração não é um tempo onde você vai pedir: Deus, que venha o teu reino. Você pediu isso na semana passada, agora você não vai pedir isso, pede amanhã, meu irmão. O que eu vou fazer hoje, pastor? Eu vou entregar a minha oferta de primícia ao Senhor, o meu coração, oferecer o meu corpo em sacrifício, oferecer a minha vida humana, oferecer quem eu sou, sair do controle. Isso é conversão. Conversão não é botar uma roupa de crente, a Bíblia debaixo do braço e frequentar um culto. Conversão, meu irmão, não é simplesmente o cara, ele bebe, não bebe mais, mas ele continua o mesmo mau caráter. Conversão, irmãos, não é você simplesmente agora ser membro de uma igreja, frequentar uma célula, ser discipulado por alguém, devolver o seu dízimo e devolver a sua oferta. Isso tudo fala sobre aquilo que nós fazemos. Mas o que nós temos que fazer em oferecer a nossa vida para que o Senhor Deus controle tudo isso? Eu quero te convidar nessa noite a render de fato o seu coração aos pés do Senhor. O reino vem para aqueles que se humilham, Senhor. O reino vem para aqueles que são dominados pela bondade de Deus. O reino vem para aqueles que se submetem ao seu senhorio. O reino é para aqueles que saíram do controle, por aqueles que tiveram uma mentalidade renovada e não querem mais controlar as coisas, mas estão em dependência do Senhor. O meu convite para você como seu pastor, meu irmão, é te chamar e te convidar a viver uma vida que talvez você acha que está vivendo, mas de fato você não está, irmão. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela vai ter algumas cruzes aí no meio do caminho, mas tem redenção. E o problema é que muitos de nós estamos vivendo até hoje no mesmo lugar. Não estou falando de prosperar, de ter dinheiro. Não, irmãos, eu estou falando de uma condição de mente. Sabe? Uma mente pobre. Uma mente que é 100% humana. Não é uma mentalidade de homem espiritual que se rendeu ao Senhor e vive por isso, pela vontade de Deus. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida ao Senhor, a se render à soberania dEle, a se render aos seus pés e dizer: Pai, que seja feita a sua vontade. Porque como teu súdito, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. De repente ela não é como é na minha lente humana, mas então, Deus, renova a minha mente, renova quem eu sou. Sabe, como Asaf em Salmo 73, que os seus olhos humanos apenas viam a injustiça e por isso ele quase tropeçou. E ele diz: mas quando eu entrei na presença do Senhor, meu irmão, isso fala sobre uma mudança de mentalidade. Ele diz então: e eu pude ver o fim de tudo. E no fim, a minha vida entregue, a minha obediência, me atraíram ou me colocaram num reino concluído. E o ímpio se perdeu. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Começa a render a sua vida ao Senhor. Começa a pedir perdão ao Senhor por toda a sua insistência e a sua necessidade de se controlar, de tomar as suas decisões. Sabe, meu irmão, de repente aquela decisão para você ela foi boa naquele momento, mas por não ser perfeita, houveram consequências e você nem percebeu. Mas isso trouxe destruição para você, para outras pessoas. Você passou por cima, feriu pessoas, a sua família, a si mesmo, por não se submeter à vontade de Deus. Por não submeter à vontade de Deus, você tem vivido tempos assim de muita confusão, de muita desordem, de muito caos. Entrega a sua vontade, entrega o controle da sua vida ao Senhor, mas renove a sua mente. Ofereça-se em sacrifício.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós nos humilhamos ao Senhor e reconhecemos, Senhor Deus, que nada somos sem a Tua graça e não podemos chegar aonde Tu queres se não for pela Sua vontade. Por isso, Pai, nessa noite nós nos oferecemos num sacrifício racional. Oferecemos o nosso corpo, a nossa humanidade, quem somos, essa vida terrena, nós entregamos completamente em Suas mãos, não por palavras, mas em atitudes sinceras. Pai, toma o controle de quem somos, os nossos pensamentos, os nossos anseios, que não seja mais pela nossa intuição, que não seja mais pelo nosso saber ou pelo nosso entendimento, Senhor Deus, mas que seja pela Tua vontade. Nós nos rendemos e nos prostramos, Senhor Deus, e reconhecemos a Tua soberania sobre nós. E dizemos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Queremos viver o Teu reino, a realidade de hoje na nossa vida do Teu reino. E aguardamos na esperança eterna de viver no Teu reino concluído, sarado, restaurado. Mas hoje nós nos sujeitamos ao Senhor. Aquilo que for da Tua vontade, que isso venha gerar anseio no nosso coração. Que como Jesus nós possamos nos submeter completamente ao Senhor, a fim de nos agradar e achar contento na Sua vontade muito mais do que até mesmo nas nossas decepções humanas. Pai, nós tomamos para nós a nossa cruz. Nós tomamos para nós, Senhor Deus, esse fardo, Senhor Deus, mas que sabemos que em Ti é leve. Porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Porque no Senhor nós encontramos descanso. No Senhor encontramos a nossa redenção. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, diga comigo: Senhor Jesus, eu Te entrego a minha vida por inteiro. Renova a minha mente, tira todo o orgulho, toda a autossuficiência, toda a mente contaminada pelo pecado, pela ordem de caos do mundo. Pai, restaura a minha vida, renova o meu ser, me faz de novo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus. Diga que Ele é digno de adoração. Mas aplauda mesmo, irmão, presta atenção, acorda aí, aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, meu irmão, que você em nome de Jesus venha viver um novo tempo de Deus na sua vida, um tempo onde você vai viver a vontade do Senhor sobre você, a vontade boa, perfeita e agradável. Por isso, se renda ao Senhor, negue dar passos se não for a vontade de Deus, negue caminhar, negue andar, negue pensar, negue fazer e decidir sem a vontade de Deus respaldando você em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu quero só aqui, antes de terminar, lembrar você do nosso desafio nesse mês de maio, lembrando que nós teremos o nosso aniversário no 5º domingo, mas obviamente, e por isso também nós queremos fazer algo especial que marque esse aniversário. Ao invés de nós abençoarmos simplesmente a nossa igreja, o Senhor Deus nos direcionou a abençoar mais do que nunca a nossa cidade. Então, no domingo passado, nós começamos uma arrecadação aqui, uma arrecadação ferrenha de cestas básicas para doar aos necessitados da nossa campanha. Quem tem o que comer, doe a quem não tem. É um princípio bíblico do reino de Deus, aonde aquele que tem 2 túnicas divide com aquele que não tem. Então, o meu desafio para você, meu irmão, é que você doe uma cesta básica. Se você não puder doar uma cesta básica, doe alimentos não perecíveis. Mas se você tem de fato o seu coração no reino de Deus, se você ama o Senhor e você entende a mensagem do reino de Deus,
eu quero te fazer um desafio de verdade. Nesse desafio de verdade, eu não quero só te desafiar a trazer uma cesta básica ou um quilo de alimento não perecível, mas eu quero te desafiar a mobilizar as pessoas ao seu redor para que elas também, junto de você, doem por essa causa. Essa semana eu compartilhei com a nossa liderança um alvo que nós estamos mirando muito alto, algo que nós nunca fizemos antes da nossa igreja, mas eu sei, irmãos, que mesmo que isso seja muito, talvez até um pouco impossível, nós motivados nisso, nós vamos chegar longe. E essa semana mesmo, uma pessoa já me ligou e falou: pastor, olha, aqui no meu serviço já consegui 5 cestas básicas, estou levando para a igreja no domingo. Então, meu irmão, eu quero desafiar você a fazer isso. Manda lá no grupo da sua família, vê quem pode doar. De repente você não tem dinheiro para comprar uma cesta básica, você pode doar 1 quilo de alimento não perecível e você pode montar uma cesta ali com a ajuda dos seus vizinhos, da sua família, das pessoas do seu serviço. Fala com o seu chefe, seu supervisor, seu patrão. Fala: olha só, é o seguinte, aqui na nossa igreja nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação para abençoar a cidade inteira. Lembrando, irmãos, nós já fazemos isso todos os meses nós sempre ajudamos pessoas, só que nós queremos fazer uma ação ainda maior e que também nos tire da nossa zona de conforto. Então eu quero te convidar, meu irmão, a fazer o que você puder fazer no seu coração, melhor, que tiver no seu coração. Se você de fato ama o reino de Deus, eu creio que você vai se envolver com isso e você vai conseguir, mesmo que de repente sem muita condição financeira, mas com muito esforço, você vai conseguir pelo menos uma cesta básica. Agora, se você não ama o reino de Deus, se você não ama a mensagem do Senhor e você é uma pessoa egoísta e quer viver por si só, que Deus te abençoe aí, fica na sua casa, que Deus abençoe você, que você seja muito feliz com o seu coração. Amém? Mas se você é essa pessoa que ama o reino de Deus e você vive por isso e você abraça essa visão da nossa igreja. Como igreja nós temos uma visão de ser uma transformação para a nossa cidade pelo poder de Deus. E o poder de Deus não fala somente sobre a oração, não fala somente sobre a palavra profética ou o dom do Espírito, mas também fala sobre os nossos atos de justiça. Então eu quero te convidar a fazer isso. Você pode trazer a sua cesta básica durante todo esse mês de maio. Se você quiser guardar a sua cesta básica para você trazer no dia do aniversário da igreja, sem problema algum. Mas nós estamos fazendo essa ação também nessa celebração do nosso aniversário, de uma forma que a nossa igreja abençoe a nossa cidade. Essa também é uma ação da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o estado de Minas Gerais. Então, em todo o estado de Minas Gerais, todas as igrejas estão comprometidas a fazer isso. Eu já tenho recebido telefonemas de alguns pastores aqui na nossa região, falando: pastor, olha aqui, já passei do alvo aqui da minha igreja, já estou indo para mais, estou fazendo muito mais. E então, assim, eu estou muito feliz, muito empolgado, e eu creio que o Senhor Deus vai fazer algo esplêndido, algo poderoso na nossa nação, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então eu quero convidar você, desafiar você a fazer isso. Traga aqui a igreja, ou se você quiser trazer no dia do aniversário, para que isso tenha ali um símbolo legal, não tem problema algum. Mas o mais importante, que você coloque o seu coração nisso, que você invista o seu tempo, sabe, mobiliza pessoas. Você está lá no WhatsApp, ao invés de ficar mandando aquele monte de mensagem confusa e sem muito sentido, manda lá: olha só, nós estamos aqui juntando, quem pode me ajudar? E eu creio que nesse tempo o Senhor Deus vai levantar pessoas para que o reino de Deus também seja expandido junto da sua igreja, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão, aleluia, que tempo incrível de louvor, adoração, que palavra poderosa nesse segundo dia da nossa série Basileia. Eu tenho certeza que se você anotou, se você prestou bastante atenção, você pegou aquilo que nós falamos semana passada, aquilo que nós ministramos hoje, e aumente as suas expectativas para aquilo que Deus vai falar no nosso encerramento de semana que vem. Tenho certeza que Deus já está ministrando muitas coisas que nós estamos aprendendo nesses dias para colocar em prática no nosso trabalho, nas escolas, nas faculdades, seja onde você estiver, meu irmão, que você possa colocar em prática o reino de Deus, viver o reino de Deus, que a vontade do Senhor esteja totalmente soberana sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aqui damos aqui os últimos avisos para que nós possamos encerrar o culto dessa noite. Primeiro, vamos para a programação da semana. Amanhã nós temos a nossa reunião de intercessão aqui na igreja, normalmente. Se você pode, meu irmão, venha para cá, venha interceder. Eu tenho certeza que será um tempo poderoso de intercessão, de oração, de intimidade, onde você vai guerrear pela igreja, pela liderança e também pela sua família, pela sua vida, em nome de Jesus. Na quarta-feira, nós temos a continuação
da campanha Derrubando Muralhas. Quarta-feira passada tivemos aqui um culto maravilhoso, a igreja estava cheia e eu tenho certeza que se você veio, você pode afirmar isso aí na sua casa, que foi um tempo maravilhoso na presença de Deus. Eu convido você que não está vindo na quarta-feira, venha para cá. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, que será um tempo aqui de poder, um tempo onde o Senhor vai ministrar diretamente na sua vida, em nome de Jesus. Então, quarta-feira, 8 horas, a continuação da nossa campanha Derrubando Muralhas. E se você é aluno presencial da nossa escola, nós estamos sentindo a falta de muitos alunos aqui. Venha para cá, nós estamos encerrando esse terceiro módulo, a última aula do terceiro módulo. Então, venha para cá, vamos estudar a palavra de Deus, vamos buscar crescer ainda mais na palavra de Deus, no conhecimento, para que nós possamos servir melhor, para que nós possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, em nome de Jesus. E domingo, nós temos o encerramento da nossa série Basileia. Eu tenho certeza que será um tempo aqui de ainda mais crescimento, de manifestar a presença de Deus. Eu tenho certeza que será um momento aqui incrível, onde nós estaremos encerrando essa série, 3 domingos, falando sobre o reino de Deus, sobre a Basileia de Deus. E só quero aqui reafirmar aquilo que o pastor João Pedro já falou aqui há pouco, sobre a nossa campanha, né? Sobre a doação, que nós estamos nos mobilizando para doações de cestas básicas. É algo que nós já fazemos corriqueiramente, nós já fazemos todos os meses, mas esse mês, onde nós celebramos o aniversário da nossa igreja, no último domingo de maio, nós queremos entregar um presente para a nossa cidade, entregar um presente para o nosso bairro, onde muitas pessoas estão necessitadas, e nós como igreja, nós temos que fazer algo, nós vamos fazer algo. E então, nós já estamos trabalhando, algumas cestas já chegaram, e se você pode nos ajudar, se você vai fazer parte disso, venha para cá e traga a sua cesta básica semana que vem. Pastor, eu quero entregar domingo, no dia do aniversário da igreja. Não tem problema, você pode trazer. Mas nós queremos aqui só reafirmar para que você faça a sua parte, meu irmão. Nós desafiamos a igreja para que cada um possa nos ajudar. Pastor, eu não posso ajudar com uma cesta básica. Às vezes você pode ajudar com 1 quilo de alimento não perecível. Às vezes você compartilhando com alguém uma mensagem, chamando alguém para participar disso. Meu irmão, muitas pessoas estão passando dificuldades. E nós, como igreja, nós queremos e nós vamos ajudar essas pessoas. Eu creio que será um recorde que nós vamos bater aqui de cesta básica. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com isso. Pastor, eu não posso nem ajudar com uma cesta básica e nem comprar 1 quilo de alimento. Meu irmão, fique em paz, mas que você possa compartilhar com outras pessoas para que nós possamos espalhar isso, que outras pessoas possam nos ajudar nessa campanha, onde nós queremos doar muitos alimentos e cestas básicas para famílias que estão necessitadas. E no sábado que vem, nós vamos realizar uma feijoada para arrecadar fundos também para a cesta básica. Nós queremos te incentivar. Às vezes você não consegue doar uma cesta básica, não tem tempo para comprar algo, mas se você pode, compre uma feijoada. Eu tenho certeza que você será abençoado, porque você vai se alimentar, você vai comer uma feijoada deliciosa e também você estará ajudando em compras de cestas básicas. Então, todo o dinheiro da feijoada, assim como todas as nossas feijoadas que nós temos feito, será totalmente revertido em cestas básicas. Então, a sua feijoada não é para seu consumo e para abençoar a igreja somente, mas a sua feijoada é 100% para ajudar na compra de cesta básica. Então, você já pode fazer o seu pedido no WhatsApp da nossa igreja, você já pode mandar uma mensagem, você pode divulgar isso também nas suas redes sociais, para a sua família. Eu tenho certeza que você e as pessoas serão alimentadas com uma feijoada gostosa, mas também estarão alimentando outras famílias que estão passando por dificuldades. Então, sábado que vem, a partir de 11h30, você já pode vir buscar a sua feijoada, mas você precisa de fazer o seu pedido antes, tá? Então, a partir de 11h30, você já pode buscar a sua feijoada. Se for preciso que nós possamos entregar você, mande também, fala, eu quero tantas feijoadas e eu preciso que entregue aqui na minha casa. E aí nós vamos
esquematizar tudo isso, ok? Então faça parte, meu irmão. Você pode trazer cesta básica, você pode trazer alimento e você pode comprar uma feijoada abençoando essas famílias e a nossa campanha de arrecadação em nome de Jesus, amém? Então é isso que eu queria trazer para você. Deus te abençoe. Nós vamos aqui orar pela sua casa, pela sua família, mas que você possa ter uma semana poderosa, uma semana de vitória e que em nome de Jesus você possa colocar em prática tudo que você tem aprendido nesses dias na nossa série Basileia, que você possa viver o reino de Deus e edificar o reino de Deus através da sua vida aonde você estiver, em nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento por cada um que está assistindo esse culto online, que o Senhor possa abençoar essas vidas, que o Senhor estabeleça, Pai, a tua vontade, a tua soberania sobre essas vidas e que em nome de Jesus todos possam ter uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana onde eles vão colocar em prática tudo que eles têm aprendido. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar a tua igreja para trazer o reino de Deus para as escolas, para as faculdades, para os trabalhos, seja lá onde formos, o Senhor estará trazendo o reino de Deus, o teu domínio sobre essas coisas, sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Eu abençoo a semana da tua igreja e que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, ótima semana e até domingo que vem.